Hey guys, vamos finalmente chegar ao cálculo de limite. Devemos lembrar que o limite de uma função, o limite de uma função, ele nos dá o comportamento daquela função para um certo valor do qual x se aproxima. Aliás, a partir disso, nós criamos algumas especulações, conjecturas e fizemos até análises de limite. Mas a gente percebeu, inclusive, que uma das técnicas que nós utilizamos para descobrir o limite de uma função, ou seja, para descobrir o comportamento daquela função para x se aproximando de determinado valor, foi a utilização da tabela. E nós vimos que a tabela ela apresenta falhas, diga-se de passagem, falhas graves, uma vez que algumas vezes ela nos dá um resultado diferente do que é, nos induzindo ao erro, e até mesmo, inclusive, isso faz com que nós até nos confundimos com realmente aquele limite. Então, guys, devido a isso, nós partiremos para outra linha de raciocínio, a linha do cálculo de limites, o cálculo de fato, através de propriedades, que é o cálculo usando propriedades. Que propriedades são essas? Então, o limite, ele tem uma definição rigorosa do que é o limite. A gente só viu intuitivamente, mas ele tem uma definição. A definição é a próxima sessão que a gente iria trabalhar. Eu acho que a gente não vai ter, na verdade não é que a gente não vai ter carga. Eu acho que vocês ficarão sobrecarregados se eu incluir a próxima sessão, por isso eu estou pensando em retirá-la da nossa avaliação. Mas, guys, o limite tem uma definição e existem propriedades de limites que são provadas, que são verdades, são provadas, e nos ajudam a conseguir fazer de fato o cálculo de um limite. Ou seja, uma conta onde você consegue descobrir verdadeiramente o valor do limite sem precisar recorrer a tabelas que muitas vezes podem falhar, ou muitas vezes são direto, mas dá para ver diretamente, mas há outros casos em que a tabela falha. Portanto, nós temos essas propriedades, nós vamos falar dela, nós vamos apenas mostrar as propriedades para vocês, mas eu quero que vocês tenham a ciência que essas propriedades são provadas que são verdades. E nós não temos carga horária para prová-las, até porque a prova delas fugiria um pouco do nosso objetivo, do objetivo da disciplina cálculo. A prova dessas propriedades está mais próxima de uma disciplina da matemática chamada análise, que é uma disciplina que comprova as propriedades do cálculo. Inclusive, a análise surgiu por causa disso, por causa do cálculo, que muitas propriedades, muitas coisas estavam sendo atropeladas, e a análise surgiu para comprová-las, que era verdade. Então, vamos lá falar das propriedades. Mais uma vez, a gente vai apenas citá-las. E vamos aqui, a gente vai começar com tem um limite de uma função f e limite de uma função g. Perceba que tanto a f quanto a g, o x tende a a. X tendendo. Então, todas as nossas propriedades, x tende ao mesmo valor, que é aqui no livro chamou de a. Mas aí esse a representa um número qualquer, poderia ser 0, 1, 5, poderia ser um número irracional, decimal, do jeito que você imaginar, o importante é que seja um número. E deixa eu ajeitar meu café aqui. E, guys, tem algo para falar mais? Tem algo para falar mais, só não estou lembrando, mas tem algo. O que era para falar? Ah, sim, lembrei. Isso aqui ainda não vai definir pra gente, mas nos ajudará muito a calcular o limite. Então, a primeira propriedade, aliás, perceba que todas as quatro propriedades apresentadas aqui a vocês
são propriedades operatórias, ou seja, se referem à operação entre funções. Aqui é a operação soma, operação diferença, aqui é a operação produto, uma função por outra. E aqui é a operação produto da função por uma constante. São propriedades. E eu posso resumir essas 4 propriedades a vocês numa só, que é o seguinte: guys, limite, ele quebra a operação naturalmente. O limite quebra a operação naturalmente. Qualquer operação algébrica, nós temos 4 operações algébricas, que na verdade tem até uma quinta, dá uma quinta aqui, tá, guys? Também operação. Temos 4 operações algébricas, que é a soma, a diferença, o produto e o quociente. Para funções, nós temos uma quinta operação algébrica, que é a função vezes constante. Esse C indica uma constante. Então, todas essas operações são algébricas. E, na verdade, guys, são só 2 operações, porque a diferença é uma soma, o quociente é um produto, mas é colocado aqui em detalhes porque há umas sutilezas aí que a gente não vai comentar. Então, resumo, todas as propriedades numa só. Elas, o limite, quebra as operações de maneira naturalmente. Como assim, professor, quebra? Se você tiver no limite de uma soma, é a soma dos limites. Como assim? Você tem um limite, é uma soma, então você pode calcular o limite desse mais o limite desse. Ou seja, vai ficar assim, ó, limite da f de x, que é esse aqui, mais o limite da g de x, que é a segunda parcela. Ou seja, quer calcular o limite de uma soma, você pode calcular o limite de cada parcela. Que, aliás, guys, existe um termo que às vezes o aluno não lembra ou não sabe, lá do ensino fundamental, chamado parcelas e fatores. E eu vou ter que abrir um espaço para explicar isso aqui para vocês. E aí eu vou explicar em outro vídeo, porque eu lembrei agora e será de grande utilidade na questão da compreensão de vocês. Eu vou pausar esse vídeo, pausar. A gente vai falar no próximo de parcelas e fatores, daí a gente volta para a explicação das propriedades, que isso aqui será de grande acréscimo na linguagem matemática para vocês entenderem o que o professor fala, e também para compreender, para conseguir fazer contas simples de maneiras mais fáceis, sem menos complicação. Na próxima parte do vídeo, vamos falar desses termos que são parcelas e fatores, ok? Thanks.